O meu argumento é difícil você pegar e falar que em 2000 anos, a mesma mensagem de 2000 anos atrás se manteve 100% fiel do que era até agora. Eu acho que é, tipo, impossível. Você acha que o texto se perdeu? Alguns textos se perderam, algumas coisas foram colocadas que não eram canon, ligado? Até, porra, você tem Star Wars aí, né? Que é uma puta história. Aí os caras pegam, compram a licença e lançam outra parada do Star Wars, de repente tem 20 histórias do Star Wars, aí um cara que é fã pega e cria uma fanfiction do Star Wars. Imagina isso em 2000 anos, e sem internet, sem digitalizar, sem ter carta, tudo do boca a boca. Eu duvido. Não, carta tinha. Mas mesmo assim, muitas cartas se perderam. Sim, mas se perdeu. Certamente se perdeu várias coisas. E vai saber quem transcreveu, se às vezes errou. Sim. Não de propósito, entendeu? Só esse é o único argumento. Assim. Existe uma ciência que lida justamente com isso. Se chama crítica textual. Né? Você tem ali as cartas do Novo Testamento e elas são copiadas. Né? E copiadas e recopiadas. E existe hoje a capacidade de a gente remontar o Novo Testamento através de todas essas cópias. Como documento histórico, o Novo Testamento é o documento mais historicamente confiável do mundo. Segundo as associações que registram o número de manuscritos do Novo Testamento, a gente tem cerca de 6 mil manuscritos gregos do Novo Testamento. Dá alguns milhões de páginas de Novo Testamento. O segundo documento grego, o documento antigo, com maior número de cópias, se não me engano, tem 100 e poucas. Né? Fora isso, fora as cópias gregas, a gente tem as cópias cóptas, a gente tem as cópias para o latim, tem os comentários que os primeiros pastores faziam dos textos das cartas. A gente consegue remontar todo o Novo Testamento só dos comentários só das pregações que faziam em cima do texto. Né? Então, outros julgam que juntando todos os manuscritos, a gente tem mais de 100 mil manuscritos do Novo Testamento, só do Novo Testamento. Isso é o documento histórico com a maior possibilidade de verificação de fonte que existe no mundo. Então, quando diz, esses manuscritos existem. Existem. Tem uma instituição americana que está digitalizando todos eles. Eles estão meio espalhados pelo mundo, em bibliotecas diferentes. E hoje em dia você acessa vários deles na internet. Da hora isso aí. Então eu entro, olho lá e tal, e confiro. Existem diferenças entre alguns manuscritos. Tu diz, mas o cara copiou errado. E sim, você pega os manuscritos e um pulou uma palavra que outro não tem. Tá, um escreveu uma palavra errado. Um tentou corrigir um negócio que ele achou que estava meio errado e botou assim. Só que a gente tem tanta cópia que é fácil averiguar qual é o texto original. Entendi. Cara, olha só, é coisa de Deus isso aqui, viu? Foi o Senhor Jesus. Eu trouxe um livro pra vocês aqui, eu vou dar já. Tá. Até esqueci, eu botei aqui do lado aqui, esqueci completamente. Mas eu trouxe a malinha que eu coloco minhas coisas do trabalho, sabe? Aí tá aqui meu iPad e tal. E eu tenho aqui um Novo Testamento grego. Não é? Caralho, da hora. Deixa eu explicar esse processo pra ti. Quando o Novo Testamento, você tem lá um monte de documento, um monte de papiro antigo que não tem os papiro antigo. O que é que as equipes fazem? Várias equipes de especialistas pegam esses manuscritos todos, mapeiam e comparam e tentam bater qual é o texto original. Não é? Isso é um Novo Testamento grego, né? Neste lado, de versão 27. Tentar na 28 já, mas eu não comprei. Eu uso no computador. Aí tá aqui. Em grego? Tudo? Grego, tá grego. Tudo em grego. Por que tu tem um livro em grego? Pra ler. O livro é grego. Você lê em grego? Leio. Eu não sou lá um grande erudito, não. Mas eu consigo ler, cara. Você quer que eu leia alguma coisa aqui? Eu quero, velho. Só pra aqui. ouvir você falar em grego. Ih, vamos me corrigir que minha pronúncia é cheia de sotaque cearense, é uma porcaria. Deixa eu ler alguma coisa aqui. Deixa eu ler João 1. É quase isso. Não, tinha que ler João 3,16, que é o único que eu sei de cabeça. É que tá ruim de achar aqui, deixa eu achar aqui. Porque não tem coisinha, tá aqui. Kata Johannes. Eu gosto. João 1. Enache en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Foi o que eu disse? Tem 3 logos aí. Logos. Tem 3 logos, né? O filho do pai e do filho do Espírito Santo também. Não. Enarche é no princípio, não é? Enarche en hologos é no princípio estava o logos, estava o verbo. É inclusive um conceito bem interessante. Bem grego até, bem grego, que o João se apropria para explicar, é muito legal. Aí ele diz kai é o i, né? Kai hologos, né? E o logos en prostonteon, né? E o logos estava com Deus. Então no princípio havia o logos e o logos estava com Deus. Kai theos en hologos e o Deus era o logos, né? E o logos era Deus. Então é justamente a ideia de que você tem o filho, que o filho era Deus e estava com Deus. Que já é o que Deus começo. É o Logos, né? É? Que o Logos vem de lógica, não vem? Vem de lógica também. Mas o conceito de princípio, eu vou fechar os parênteses que a gente tá abrindo. Bom, desculpa. Eu lembro de todos, não se preocupe. Que bom que você não é maconheiro. Se eu entrar nesse mundo aí ferrou. Fudeu, não entra. Cara, eu vou botar o pé em cima da mesa e pau no cu de quem não gosta. Pode pôr, cara. Você tá na sua casa, você fala o que você quiser. Finge que tá em casa. Não, eu tô em casa. Como é que eu finjo que tô em casa? Seu bosta. Então o que acontece?
o conceito grego de arre e de logos, né, são dois conceitos de o princípio de todas as coisas, e o logos é um conceito da filosofia grega pré-socrática, de que o logos, Heráclito vai dizer que o mundo ele tem um início no fogo e termina no fogo, né, a arre de tudo, a arche, e o logos era o que impedia que tudo virasse caos, né? Era essa energia, digamos assim. E olha só, é bem a tua visão das coisas, assim, existe uma energia que dá ordem para as coisas. Isso é muito pré-socrático, né? Porque como os pré-socráticos estavam brigando sobre arqueado, a gente veio da água, a gente veio disso aqui, veio da terra, a matéria e tal, e o Heráclito falava do fogo. Quando em Éfeso os estoicos começam a evocar de volta a ideia do logos, até Fílon de Alexandria vai falar muito sobre o logos da perspectiva judaica, João escreve o evangelho dele nessa ascensão a partir de Éfeso, que era onde estava voltando essa ideia. Então o livro não tinha capa, não era um livro, né? Era um rolo que não tinha sobre o que é esse rolo. O cara abre e tem enarre, enrologos, que é um tratado de filosofia pré-socrática. Vamos ler, né? Ele vai dizer, tinha esse logos, que é essa energia, mas esse logo é Deus. Esse logo estava com Deus, ele criou todas as coisas, tudo veio dele e tal, e ele virou homem e andou entre nós, não é? E ele usa a tua ideia pra dizer, ó, esse Deus aí impessoal que tá dizendo, cara, ele virou homem e andou entre nós como Cristo Jesus, sabe? E é muito legal essa ideia que João vai usar um pressuposto da filosofia para poder trazer as pessoas para um ponto comum dele. Né? Olha aqui onde é que a gente está. Né? Na verdade, a gente tem Jesus que é Deus, que é esse Senhor que coordena e dá ordem para todas as coisas. Eu não acho que... Assim, tem a visão que o Monark falou aqui, que condiz mais ou menos com o que eu acho, tá ligado? Mas, por outro lado, eu não sei... Eu acho que é perfeitamente possível que Deus, ele se faça homem e ande entre nós, tá ligado? Já que eu acredito que há uma força que eu não sei o que é, tá ligado? Que rege isso aqui tudo desde o começo e tal. A única coisa que vem junto com essa ideia é que ele precisa de uma autoconsciência, né? Se Jesus é Deus e Deus quis ser homem e andar entre nós, então ele precisa querer. Pra ele querer, ele precisa ter uma consciência. E vontade. Mas aí ele virou Jesus, ele deixou de ser... Aí Deus parou de estar no lugar que ele estava? Não, porque é justamente uma trindade, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só, cara. Não, mas esse é um dos grandes mistérios... Então por que a gente não é um pedacinho também? Porque eu não sei. Não sei se a gente talvez seja. O grande ponto é que quando o Jesus vem pra Terra, o que a gente tem não é um esvaziamento dos céus, não é? Ele encarna, mas lembra que a gente falou, ele é uma pessoa, mas ele é mais do que uma pessoa, né? Ele não é menos, mas ele é mais. Então, existe um termo bonito na teologia que é a communicatio idiomatio, né? Olha que nome bonito, né? Que fala justamente da ideia de que o Jesus não saiu dos céus quando virou homem, não é? Porque ele era Deus, então ele continuou presente ainda de alguma forma nesse grande mistério da encarnação. Que a gente está lidando com o transcendente, não é? Com o Deus eterno, que é uma complexidade que a gente nunca vai entender em sua totalidade, mas que existem verdades nas quais a gente pode confiar a partir da revelação. Não é? De que ele virou homem, Deus Pai estava lá, o Deus Filho encarnou aqui diante de nós, morreu na cruz e foi assunto aos céus novamente e tal. Né? Então não ficou vazio no céu, algo parecido. E se Jesus... Vou viajar, hein? Consegue segurar essa aí por um segundo? Vai. Eu queria só terminar porque é que eu peguei isso aqui, não foi só pra me amostrar no grego, não. Certo? Se tu pegar não? Não. Um pouquinho, talvez. Mas a gente tem, aqui embaixo, se você reparar, o pessoal da câmera consegue ver aí? Sei lá. Putz, eu não consigo enxergar. Dá pra ver daí? Sim, dá pra ver? Só não dá pra ler. Não, aqui em cima tem um texto grego, né? E aqui embaixo tem umas notinhas de rodapé, tá vendo? O nome Mas notinha não, né, cara? Tem quase a mesma quantidade de texto. Essas notas é o chamado aparato crítico. O que é isso? É a diferença entre os manuscritos. Então o cara pega todos os manuscritos que pode. Por isso que as edições vão mudando, que tem a 18ª já, que pega outros manuscritos já. Os eruditos juntam tudo, colocam o texto aqui em cima, e as diferenças entre os manuscritos vão por rodapé. Então eles tem isso aqui, mas no papiro tal, tem isso aqui. No papiro tal, tem esse negócio aqui e tal. A gente consegue remontar... Tá escrito em que língua ali embaixo, nas notas? Cara, é uma língua técnica, não tem língua não. Tem tipo um dicionáriozinho que você tem que descobrir pra entender o que é cada símbolo, que é meio complexo e tal. A gente tem que fazer curso pra entender isso um pouquinho. Por isso que existe teologia, né? Porque a ideia é, a gente consegue mapear todas as principais diferenças entre os manuscritos. Assim. A gente mapeia porque times de centenas de eruditos juntam pra fazer isso. Imagina que, mano, todo mundo quer... ter o original da Bíblia. É muito poderoso você ter um documento que se diz original. Então, e não só esse. Você tem essa aqui que é um grupo de eruditos da Alemanha, tem outro que é da UBS, que é um grupo de eruditos de outro lugar, tem uns americanos, junta-se e é tudo muito parecido. Então, pelo que você tá me falando aí, a gente consegue reduzir isso pra eu acredito no que tá escrito no Novo Testamento ou eu não acredito no que tá escrito no Novo Testamento. Por quê?
Porque aquilo que tá no Novo Testamento tá comprovado por todos esses papiros aqui, esse papel, esse rolo aqui, velho pra caralho. Tá tudo aqui, eles existem hoje. Se você quiser, você pode ir ali, desenrolar ele e comprovar. Não dá porque você tem que ter contato com os bibliotecários e tudo, mas... Mas é possível, tá lá, dá pra ir. Mas esse é um argumento de validação histórica do texto. Isso. É isso. Porque a galera às vezes tem um tipo de ceticismo, a Bíblia foi adulterada ao longo da história. Eu disse, não foi, eu posso provar. Os eruditos estão mostrando lá que o que a gente tem na mão hoje é igual ao que tinha naquele tempo. Né? A gente tem toda a história. E isso é doido, a gente tem a história das mudanças nos documentos. Então eu tenho um papiro antigo que é de um jeito, tem um mais moderno que é de outro, porque é diferente. E você consegue adaptar, e você conhece quem escreveu onde, porque... Por exemplo, tem... Sabe quem eram os copistas mais confiáveis? Eram os analfabetos. Os caras não sabiam ler grego, ele era analfabeto naquela língua, então ele só fazia copiar o desenho. Exatamente igual. Ele não conseguia fazer nada diferente. Os papiros que tinham algumas mudanças eram de que quem estava copiando geralmente sabia alguma coisa. Dizia, rapaz, esse negócio aqui talvez não seja assim, hein? Aí ele trocava um pronome pelo nome de Deus... Trocava uma coisa que parecia que estava errada, ele tentava dar uma corrigida, mas não estava. O cara tentava, às vezes, mexer no texto. E tem muitos erros de falha humana, o cara pula uma palavra, copiando, o cara repete uma palavra, o cara copia um rei, bota outra letra no lugar e tal. Então, você consegue mapear essas falhas, entender, né, e conseguir chegar num consenso. Hoje, o que se diz é que você chega a 99,5% de certeza do texto do Novo Testamento. Existe um 0,5% que são algumas polêmicas, aqui é um pronome ou não era... Aí tem as regras sobre crítica textual. Geralmente a explicação mais simples é a explicação mais complexa é a preferida. É mais fácil um cara querer simplificar o texto do que deixar ele mais difícil. Mas sabe que eu sou um pouquinho cético com... Eu entendo que essa é a informação. Sim. Eu sou só um pouquinho cético porque existe um incentivo muito grande da instituição religiosa de falar, mano, é isso aqui, é isso, tá ligado? Existe um incentivo muito grande de ter alguma coisa sólida, incontestável, sabe? Eu acho que no final das contas o meu argumento é que qualquer documento histórico, qualquer coisa, você não pode interpretar no pé da letra a parada. Depende do que você quer dizer com o pé da letra. Você entendeu? pode. O argumento que você deu aqui é que todos esses textos, ele tem toda uma base histórica, esses textos foram escritos lá com o que estava escrito. Aqui, eu te dou. E dentro do propósito literário de cada texto, é isso que eu quero dizer. Não, e eu te dou. Eu acredito nisso como verdade. O meu único ponto é que, mesmo isso sendo verdade, a gente agora tem que ler esses textos e tem que entender que existe todo um contexto ali para interpretação. Não pode você pegar essa parada e achar que, por exemplo, só porque está escrito que eles viram Jesus dividir os pães, Jesus dividiu os pães. Isso não é esse é um pulo lógico muito forte de falar. Só porque está escrito ali e está escrito e é verificado historicamente, ou seja, historicamente muitas pessoas escreveram naquela época que Jesus multiplicou os pão. Dá o pulo para que isso realmente aconteceu, Jesus multiplicou o pão, só esse pulo que eu não dou. Certo. Mas você está falando por causa do texto ou por causa da confiabilidade de quem está escrevendo? O cara mentiu, sei lá. É mais da confiabilidade do contexto social da época das pessoas que... Por mais que a pessoa estava escrevendo a verdade, a nossa verdade... Ela não é a verdade, de verdade. É porque assim, a gente consegue mapear tudo que a gente tem hoje de literatura helênica, né? Que é a literatura grega do período do Novo Testamento. E a gente consegue ler outros textos do mesmo período e comparar o Novo Testamento com outros textos do mesmo período, né? Os alemães chamam isso de Sitz in Leben, é o contexto histórico e tal daquela passagem e tudo mais. A gente consegue ter um site, dá pra fazer isso na internet, tem um site chamado Perseus, que tem mapeado em grego todos os textos helênicos gregos daquele período. Você entra lá, você faz busca por palavra. Eu quero ver tudo o que falaram sobre morte em grego antigo. E você vê tudo e consegue mapear. E teólogos fazem muito isso. Aqui a Bíblia está falando de morte e tal. O que é que isso significa? Quando Jesus diz em Mateus 16, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. O que é isso? Aí você bota portas do Hades, vê tudo que foi escrito sobre isso. Né? E você descobre o que isso significa dentro do contexto. Você falando isso me traz o argumento que é o seguinte. Até Jesus, quando falava as coisas que foram descritas ali, que ele disse, talvez tivesse muita... Jesus estivesse bebendo muito das metáforas antigas, quando ele fala assim. E Jesus usava uma linguagem um tanto poética aqui e acolá, né? Mas assim, de novo, o texto sabe disso. Eu acho muito legal a gente poder fazer essas interpretações, porque eu acho muito rico. E eu acho que a verdadeira informação na Bíblia tá dessas interpretações que a gente pode fazer. Porque por mais que a gente possa fazer muitas interpretações, existe um limite pelo qual você faz essas interpretações. E esse limite, ele pode ser muito esclarecedor. Porque... você tem certas interpretações que você não pode fazer. Tipo, tem certas coisas... Tipo, você vai chegar...
você vai vendo os textos, é que eu não tô conseguindo explicar direito, mas você vai olhando os textos... É maconha, cara. É, a maconha, com certeza. E aí você vai fazendo interpretações dos textos. Mas tem certas coisas que não são... que todo mundo vai ler e vai ter a mesma interpretação, entendeu? Uhum. E aí, essa interpretação ela é a base da história. E você poder fazer essas outras interpretações é quando você chega nessa base. É quando você chega no algo que não dá pra interpretar, entendeu? Você entendeu? Eu tô entendendo mais ou menos, eu acho. Que tem uma verdade central e sólida. E aí, como é que eu comunico você chega essa nessa verdade? Não, eu tenho a verdade. É isso, começou. boa. Eu tenho a verdade. Daí, como é que eu vou comunicar essa verdade aqui pro máximo possível de pessoas? Então, eu conto. Aí essa verdade, ela acaba sendo contada assim, contada assado, contado não sei o quê. E aí, essa galera que tá aqui em cima, eles vão entender aquela mensagem ali de forma diferente. E à medida que eles vão cavando interpretativamente, tá ligado? Eles vão chegar no fundo que é aquela verdade, que é a mensagem que de verdade, a real mensagem que alguém queria passar. Sim, em alguns textos foda. Isso foi o que ele quis dizer, Foda tá? demais. Eu tô explicando monarquês. Muito obrigado. Tu tá lendo grego aí, eu leio monarquês. Deve ser mais difícil, duvidar. Tem que me aturar durante um tempo. Mas, assim, isso é verdade em alguns tipos de estilo literário. Deixa eu dar um exemplo aqui muito claro. No Evangelho de João, e em Mateus, e acho que João e Mateus principalmente, Jesus falava umas paradas meio metafóricas, assim. Então ele chegava no templo de Jerusalém e olhava pro discípulos e dizia, eu vou destruir o templo e reconstruir em 3 dias. A parada mó, né? Aí o texto diz assim, ó. E o pessoal ficou pensando que ele estava falando do templo de Jerusalém, mas ele estava falando sobre sua morte e ressurreição. Isso está escrito no texto, entendeu? Por quê? Porque o autor sabia que estava diante de uma metáfora. Então o texto é tão literal, digamos assim, que a metáfora é explicada no próprio texto. Pelo narrador da história, entendi, né? O Evangelho de João. Não, tudo bem. No Antigo... Mas assim, é que o Antigo Testamento tem mais tipo de literatura poética e profética que é metafórica, né? No Novo tem bem menos. Você tem bem menos poesia. Você não tem poesia no Novo Testamento. Você não tem... O Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento. E o Apocalipse é cheio de metáfora, cheio de coisa. E tem uma antiga serpente, tem não sei o quê. E uma besta que saiu de dentro de um mar. Que é uma grande imagem pra falar de uma realidade. Que aí os teólogos brigam lá pra descobrir o que é. Não é? Agora sim. Será que já tá evangelhos. rolando essa parada? Alguma coisa talvez.